Olá, meus caros alunos, sejam aí bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e ainda continuando abordando o assunto sobre requisitos do projeto, eu quero aqui justamente trazer uma aula que envolve entender como coletar requisitos e também o papel do gerente de projetos frente aos requisitos do projeto. O que se espera desse profissional em relação aos requisitos do projeto? Vamos lá então. Primeira coisa, apenas enfatizando com vocês justamente essa questão que o projeto ele nasce a partir de uma necessidade, de partes interessadas, expectativas, ok? E essas necessidades, elas são comunicadas para nós, gestores de projetos, por meio de requisitos, ok? E aí esses requisitos, uma vez entendidos, eles são incorporados dentro de um escopo do projeto. A gente vai montar ali uma especificação do escopo, uma EAP a partir dessas informações, vamos planejar todo o projeto a partir daquilo, E lá na frente, na qualidade, nós vamos testar se o resultado final, de cada uma das entregas que estão sendo realizadas dentro do projeto estão cumprindo aqueles requisitos originalmente traçados. Se não estiverem cumprindo, nós precisamos revisar, rever alguma coisa, Se estão cumprindo, a gente vai entregar o resultado, aquele resultado parcial para o cliente, até que todos os resultados estejam aí já disponíveis para o cliente e o projeto possa ser finalizado. Isso é um ciclo, tanto que nós temos aí uma seta de ida e uma seta de volta, ok? Porque nós precisamos constantemente dialogar entre essas necessidades, expectativas e interesses das partes interessadas, levantando esses requisitos, transformando isso em escopo, medindo a qualidade para saber se está cumprindo esses requisitos aqui no caso. E nós entramos aí num ciclo PDCA mesmo, de avaliação aí desses requisitos e das entregas finais do projeto, tá bem? E algumas questões importantes sobre como coletar requisitos. A primeira coisa que nós temos que fazer é começar pela TAP ou pelo TAP, Eu prefiro pela TAP, que é o termo de abertura do projeto. Embora seja o termo de abertura, eu falo a TAP mesmo, aí todo mundo entende, gente? Bom, então começar pela TAP, que lá estão identificados alguns requisitos em nível macro. Então, é o documento de referência do projeto, Nós estamos trabalhando para poder cumprir aquilo que está determinado dentro do termo de abertura, que será posteriormente detalhado por meio de um plano, Identificar as partes interessadas, afinal de contas, se nós estamos coletando requisitos, de quem? Quem são essas pessoas? Para quem que nós estamos entregando o resultado do projeto? Então nós temos que identificar essas partes interessadas. Por isso que uma parte interessada não identificada no projeto representa um risco lá na frente, porque algum requisito pode não ter sido registrado, ouvido, no tempo certo aqui no caso. Selecionar um método para identificação dos requisitos. Nós tivemos aí a aula abordando sobre ferramentas e técnicas de coleta de requisitos. Você precisa selecionar algum daqueles métodos para poder justamente identificar esses requisitos. Customizar o método conforme a necessidade. É claro que não existe uma única maneira de aplicar o método, então você vai customizar baseado na sua necessidade. Adapte, ok? Então existem modelos híbridos justamente para essa finalidade, onde você pode conjugar um método A com o método B e criar um método C, personalizado para a sua necessidade. Já em relação ao papel do gerente de projetos em relação a requisitos, existe uma certa expectativa em relação a esse profissional. Eu quero trazer algumas informações para vocês aqui. Por exemplo, ele deve trabalhar para assegurar que os requisitos sejam cumpridos com base nos objetivos do projeto. Esse é um dos objetivos, um dos papéis aí do gestor de projetos, ok? E também, trabalhar para ajustar as demandas concorrentes de escopo, prazo, custos, qualidade, recursos, riscos e satisfação do cliente. Normalmente, qualquer projeto que você for gerenciar, nós vamos nos deparar com uma situação de conflito de requisitos. Às vezes uma parte interessada deseja um determinado requisito, a outra parte interessada deseja um outro requisito e esses requisitos não conversam, são conflitantes. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Então nós precisamos aí ajustar, enquanto gestores de projetos, atuar junto a essas partes interessadas de forma a prevalecer os objetivos do projeto, os requisitos mais importantes dentro do projeto e fazer com que as partes interessadas sejam ouvidas nesse processo de forma
que não gere nenhum descontentamento nesse processo. Então, ajustar envolve esse trabalho. Outra coisa também que o gestor de projetos deve fazer, priorizar requisitos e resolver quaisquer conflitos entre eles, né, associado com essa temática também, além de determinar esse conflito é importante, esse requisito é importante, esse também é importante e esse também é importante, mas qual que é mais importante? Então eu tenho que priorizar esses requisitos, ok? Qual que é a ordem dos requisitos que serão cumpridos à medida que o projeto for avançando? Talvez uma coisa aí que você possa se perguntar é como que eu vou definir prioridades, como que eu vou estabelecer que um determinado requisito é mais importante do que o outro. Então, para que sirva de referência nesse processo de decisão, nós devemos aceitar requisitos mais compatíveis com os seguintes documentos. Primeiro, o business case, que é o que origina o projeto, é o que dá sustentação para o termo de abertura. O termo de abertura também, evidentemente, a especificação de escopo, ok? E as restrições do projeto, as limitações. Por exemplo, você não vai implementar um requisito que tem um custo relativamente alto, que possa ferir, né, uma restrição de orçamento, por exemplo, do projeto. Vamos supor que você tem 1 milhão para fazer um projeto, já levantaram todos os requisitos relativos àquele projeto, alguma parte interessada pede um novo requisito que vai extrapolar esse 1 milhão. Então, não tem como fazer esse requisito uma vez que nós temos um limite de orçamento ou então um limite de prazo do projeto a ser cumprido. Portanto, a gente precisa justamente, né, fazer essa avaliação com base nessas entradas, nesses documentos do projeto, de forma a realmente aceitar requisitos que sejam compatíveis com o business case, o termo de abertura, a especificação de escopo e também as restrições associadas com o projeto. Agora, rejeitar requisitos que, né, solicitações que não estejam relacionadas ao motivo da iniciação do projeto, alguém pediu alguma coisa que não conversa muito bem com o termo de abertura, não tem muita relação com o projeto, isso aí vai ser rejeitado, né? Possivelmente pode ser rejeitado. Que não estejam incluídas no termo de abertura, né? Se, por exemplo, a restrição mais importante for cronograma, recusar requisitos que atrasariam o projeto, no caso, né? Já mencionamos isso também. E lidando, no caso, com requisitos conflitantes, né? Envolve aí, no caso, a nossa habilidade de resolver conflitos, desenvolvimento de equipes e solução de problemas, né? A gente trabalhar as pessoas, entender o que está gerando os conflitos, quais são os problemas resultantes dessas relações e atuar para resolver essas questões e manter o nível de engajamento e expectativa das partes interessadas atendido na medida do possível dentro do projeto. A gente vai se esforçar para isso, ok? E cumprir os objetivos pelos quais nós nos propusemos por meio do projeto. Procurar opções também, né? Às vezes você tem ali uma proposta de um requisito diferente, de uma revisão do projeto. Então vamos avaliar opções dentro do nosso contexto para verificar se nós conseguimos adequar, né? Essas opções podem envolver compressão do cronograma, realização de novas estimativas, realização de uma técnica de brainstorming, enfim, né? Até essas técnicas de compressão nós vamos abordar mais adiante também, né? E realizar reuniões, entrevistas e discussões como meio aí para resolver requisitos conflitantes dentro do projeto.